com as coisas que você está se envolvendo, no abismo que você está descendo. Tenha cuidado para não sofrer. Cuidado com a proposta que o mundo oferece, um colorido que só lhe envaidece. Ele engana e quer te ver sofrer. Cuidado, você já sabe de toda a verdade, que te liberta de toda a maldade e abre os olhos do teu coração. Cuidado, o fim da vida não é nesse mundo. A porta larga te leva pro fundo. Tenha cuidado. Tenha cuidado, Deus diz pra você. Cuidado pelos caminhos que você tem andado, com as vozes que você tem escutado. O seu futuro quem escolhe é você. Cuidado, você já sabe de toda a verdade, que te liberta de toda a maldade e abre os olhos do teu coração. Cuidado, o fim da vida não é nesse mundo. A porta larga te leva pro fundo. Tenha cuidado, Deus diz pra você. Mais uma vez, cuidado, cuidado. Você já sabe de toda a verdade, que te liberta de toda a maldade e abre os olhos do teu coração. Cuidado, o fim da vida não é nesse mundo. A porta larga te leva pro fundo. Tenha cuidado, Deus diz pra você. Tenha cuidado, Deus diz pra você. Amém? Inclina sua cabeça um instantinho. Espírito Santo, nós então colocamos a nossa vida aos teus cuidados. Nos ajude, meu Pai, nessa caminhada. Nos ajude, meu Pai, a seguir em frente, não olhando nem para a direita nem para a esquerda, mas seguindo sempre em frente, olhando para o alvo, porque é apenas olhando para frente que nós vamos chegar no objetivo do Senhor, que é a vida eterna. Não deixa, meu Pai, olhar para nada nem para ninguém, porque nada é mais importante do que a nossa vida na Tua presença. Meu Senhor, nos abraça nesta noite, faça-nos sentir o quanto somos amados, o quanto somos importantes para o Senhor. Talvez aqui no nosso meio tem pessoas aqui, meu Pai, que tem sido muito desprezada, muito enganada, deixada de lado. Às vezes dentro da própria casa as pessoas não transmitem o amor e o carinho, mas que aqui na Tua casa, meu Pai, nós possamos nos sentir amados, queridos, que aqui na Tua presença, meu Pai, o Teu grande amor por nós venha a ser revelado, e que todos possam ter certeza de uma coisa: eu tenho um Deus que me ama, eu tenho um Deus que, por me amar, teve coragem de sacrificar o próprio Filho para que eu pudesse entrar no céu. Então, meu Pai querido e amado, abraça-nos, envolva-nos e revela o Teu Espírito em nós, meu Pai, porque nós entregamos em Tuas mãos. Nos ajude nesta caminhada,
E todos digam que assim seja. E dê uma salva de palmas ao Senhor Jesus, ao nosso amado Salvador. Amém. Amém? Vamos então ao estudo da palavra de Deus. Estudo do Apocalipse. O tema de hoje é o julgamento dos mortos. Que você vai abrir a Bíblia em Apocalipse capítulo 20. Nós vamos ler aqui a partir do 11, para poder achar aqui o fio da meada, e vamos até o versículo 13. Na quarta-feira a gente termina, que a gente vai ler o 14 e o 15 na próxima quarta-feira. Hoje nós vamos parar aqui no 13 e a gente vai concluir aqui o assunto juízo final. Quem achou, diga amém. Muito bem, vamos ler junto então. O juízo de Deus. O apóstolo João, então, na ilha de Pátimos, ele tem a revelação, como nós já falamos. Aí ele diz assim: vi um grande trono branco e aquele que nele se assenta, de cuja presença fugiram a terra e o céu, e não se achou lugar para eles. Vi também os mortos, os grandes e os pequenos, os poderosos e os humildes, postos em pé diante do trono. Então se abriram livros. Ainda outro livro, o livro da vida, foi aberto, e os mortos foram julgados segundo as suas obras, conforme o que se achava escrito nos livros. Deu o mar os mortos que nele estavam. A morte e o além entregaram os mortos que neles havia, e foram julgados um por um, segundo as suas obras. Diga graças a Deus. Muito bem, vamos aqui ao texto agora. Introdução. Em uma análise superficial, sem o devido conhecimento do Evangelho e da graça de Deus e da obra redentora do nosso Senhor Jesus na cruz, é compreensível a ideia de injustiça ou parcialidade no modo utilizado por Deus para julgar a humanidade. Por exemplo, por que alguns têm o nome escrito no livro da vida eterna, enquanto outros o nome no livro da morte eterna? Sendo que todos são pecadores, e não há um justo sobre a terra? Para encontrarmos respostas a essas perguntas, precisamos buscar compreender, dentro do contexto geral das Escrituras Sagradas, o plano de salvação elaborado por Deus para todos os homens. Diga graças a Deus. Qual que é a visão que eu quis que você tivesse? Por exemplo, se você não tiver um conhecimento pleno, um conhecimento global da Sagrada Escritura, e você lê objetivamente o juízo final, você vai ter a sensação ali de uma injustiça. Por quê? Porque se todo homem é pecador, se todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus, como diz a Bíblia, por que alguns têm o nome no livro da vida, vai receber a coroa da vida, vai gozar da vida eterna, enquanto por outro lado outros não têm o nome no livro da vida, têm o nome nos outros livros, que é o livro da morte eterna, sendo que todos pecaram, sendo que não há um justo sequer debaixo do céu? Por quê? Então a pessoa vai ter uma certa sensação de que Deus está sendo parcial, está beneficiando um grupinho em detrimento de um outro grupo. Mas a verdade é que não há nem injustiça, nem muito menos parcialidade no modus operandi de Deus julgar a humanidade. Por quê? Porque a decisão de ter o nome no livro da vida e a decisão de ter o nome no livro dos mortos não é de Deus. Essa decisão é de cada pessoa. Eu é que decido. Eu é que decido se no dia do juízo final, no dia do julgamento final, eu estarei lá para receber a coroa da vida e o galardão, a sentença, salvo. Porque na verdade nós vamos para o juízo só para isso. Bater o martelo e falar assim, salvo. E o outro bater o martelo, condenado. Só para isso. Porque a decisão é nossa hoje, aqui e agora. Amém? E eu separei
3 passagens da Bíblia para nós meditarmos nessa noite, para que através dessas 3 passagens da Bíblia você possa compreender onde está o plano de salvação de Deus. Se todos pecaram, então por que alguns têm o nome no livro da vida, outros têm o nome no livro dos mortos? Por quê? Então é essa resposta que nós precisamos nesta noite. Amém, pessoal? É essa resposta que eu quero e que você quer aqui nessa noite, para nós entendermos que não há injustiça na parte de Deus. Diga graças a Deus. Primeira passagem que a gente vai ler, essa aqui, Efésios 2, a partir do versículo 1. Qual que é o título? Do pecado para a salvação pela graça. Vou meditar aqui com muita calma. Diz assim: Ele vos deu vida, estando vós mortos nos vossos delitos e pecados, nos quais andastes outrora, segundo o curso desse mundo. Olha que bacana, né? A gente tem muita coisa para falar na Bíblia, mas todos aqueles que andam de acordo com o curso do mundo andam nos delitos, andam nos pecados e andam na morte. É isso que o apóstolo Paulo está falando aqui. Segundo o príncipe da potestade do ar, do espírito que agora atua nos filhos da desobediência, entre os quais também todos nós, eu e vocês, andamos outrora, segundo as inclinações da nossa carne. Quer dizer, o que a carne queria, você fazia. Quer xingar, xinga. Quer falar palavrão, fala palavrão. Prostituir, prostitui. Quer roubar, rouba. Quer... enfim, não era aquela pessoa que dizia assim: olha, poxa, isso não agrada a Deus. Não, eu estou com a vontade de dar um sopapo, mas é isso que Deus quer de mim? Não, então não vou fazer. É ou não é verdade? Poxa, me fecharam no trânsito, a vontade de tacar a buzina e gritar, é ou não é? E falar assim: sua bênção. Não, mas eu não vou xingar ele, vou ficar na minha. Amém? Quer dizer, você hoje não dá lugar mais à sua carne, né? Então todos nós andamos outrora segundo a inclinação da nossa carne, fazendo a vontade da carne e dos pensamentos, e éramos por natureza filhos da ira, como também os demais. Mas, e aqui começa a mudar a história, mas Deus, sendo rico em misericórdia, por causa do grande amor com que nos amou, e estando nós mortos em nossos delitos, nos deu vida juntamente com Cristo. Pela graça sois salvos. O que é graça? Favor não merecido. Pela graça sois salvos. E juntamente com Ele, com Cristo, nos ressuscitou e nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo Jesus, para mostrar nos séculos vindouros a suprema riqueza da sua graça em bondade para conosco em Jesus. Olha que coisa maravilhosa. Isso aqui é um texto muito rico, isso, né? O que Deus espera de mim e de você? Que nós reconheçamos a bondade dele em Cristo. Você crê na sua salvação? Sim ou não? Diz assim, ó: estou salvo. Repete assim: estou salvo em Cristo Jesus. Mas o que Ele quer que você reconheça? Que essa salvação que você tem hoje, você não conquistou ela, você não fez nada para tê-la, você não fez nada para merecê-la. Você a tem porque Deus é bom, e a bondade dele se manifestou através de Jesus. E quando você creu em Jesus, você recebeu essa salvação, e você hoje reconhece como Deus é bom por ter salvo uma pessoa tão problemática como eu, tão perdida como eu. É isso que Deus quer. Você pensa que em algum momento Deus quer que você diga assim: ah, meu Deus, graças a Deus eu estou salvo, mas olha, Senhor, muito obrigado porque o Senhor me ajudou, porque eu consegui abandonar isso, abandonei aquilo, abandonei aquilo, abandonei aquilo, abandonei aquilo, abandonei aquilo, mudei, parei de falar palavrão, parei de xingar, parei de roubar, parei de matar, papapá. Então você agora já não reconhece mais a bondade de Deus. Você reconhece agora, em outras palavras, que a salvação que você tem é um mérito. Você fez por merecer ela, e você cancelou a obra da salvação de Cristo na sua vida.
Sabe que você entende isso? Sim ou não? Quando na verdade Deus ele fala o seguinte: ó, você estava perdido, você estava morto nos seus delitos, você andava do jeito que o mundo anda, você não tinha salvação, você não tinha esperança, mas Deus, na sua infinita bondade, através de Cristo, salvou você. É só isso que Deus quer que você entenda, que você está salvo porque Ele é bom, e Ele foi bom com você mesmo quando você estava perdido nos seus pecados. Diga graças a Deus. Isso não é maravilhoso, pessoal? Então nunca diga assim: ah, pastor, hoje eu estou salvo, mas só eu sei o que eu fiz para poder hoje estar salvo. Você jogou no lixo a obra de Cristo. Você acabou de ir contra todos os princípios do plano de salvação de Deus, que era reconhecer a bondade de Deus. Amém? Vou ler o 8 agora, né? Porque pela graça sois salvos mediante as obras, a santidade, a perfeição, o sacrifício, mediante a fé. E isso não vem de vós. É o que? Presente de Deus, é dom de Deus. Não de obras, para que ninguém se glorie. Alguém pode se gloriar? Você fez alguma coisa, agora você se gloria. Ah, eu fiz uma coisa maravilhosa, então agora eu estou salvo. Você pode fazer isso? Ó, não pode. Por quê? Porque não é por obras. Pois somos o quê? Feitura dele, criados em Cristo Jesus para boas obras, as quais de antemão preparou para que andássemos nela. Então nós somos criados para boas obras. Então quando eu faço coisa boa, quando eu não falo palavrão, não xingo, não roubo, não mato, não espraguejo, quando eu procuro levar uma vida cristã, eu não recebo mérito por causa disso, porque eu fui criado para isso, eu sou filho de Deus, fui criado à imagem e à semelhança de Deus. Então não é isso que me garante a salvação. A minha salvação é garantida por causa da bondade de Deus que se manifestou através de Jesus. Você crê em Jesus? Faz assim: pastor, eu creio. Você quer que Ele morreu por você? Você quer que Jesus levou sobre Ele os seus pecados, que Ele foi punido por você? Você crê nisso? Por isso que você está salvo, porque você crê nisso. Só. Não olhe para você para crer na salvação, olhe para Cristo para crer na salvação. É ou não é? É para isso. É olhando para Jesus que você vai entender a salvação. Porque se você olhar para você, você só vai entender condenação, porque em nós não tem nada que presta, porque toda a bondade se manifestou através de Jesus. Diga graças a Deus. Entenderam aqui? Então esse é o primeiro ponto para você entender a questão do livro da vida. Por quê? Então nós somos salvos pela graça. Vamos ler a próxima passagem, Romanos 5. Agora é para trás, você volta 2 livros, você vai estar em Romanos. Tem 2 Coríntios, tem Gálatas, 2 Coríntios, 1 Coríntios e Romanos 5:8. Quem achou, diga amém. Diz assim, olha, 8. Mas Deus prova o seu próprio amor para conosco pelo fato de ter Cristo morrido por nós, sendo nós ainda. Infelizmente existe hoje, dentro de uma grande parte das igrejas, aquela ideia de que a pessoa que ela comete um pecado, ela se separa de Deus. Não tem essa ideia? A ideia que Deus é o seguinte: você tem que ser muito santo para Deus estar na tua vida, porque se você não for muito santo, Deus que é santo não pode habitar na sua vida. Não é essa a ideia? Mas você vê que não é isso que está escrito na Bíblia. Porque a Bíblia diz, olha, Deus prova o seu próprio amor para conosco pelo fato de ter Cristo morrido, sendo nós ainda. Os nossos pecados não impediram Jesus de nos salvar. Pelo contrário, Ele nos salvou dos nossos pecados. Pergunto para você: quem mais precisa se aproximar de Deus, o santo ou o pecador? Para quê? Para que o pecador se torne santo. Mas normalmente o que se pensa, a ideia que se tem é o contrário. Então, todo mundo que está ali perto de Deus é tudo santinho, e eu cometo pecado, então eu tenho que ficar um pouquinho mais distante, porque eu não sou digno de estar ali. Gente, aquele que diz que não tem pecado, talvez seja o maior dos pecadores. É ou não é verdade? Porque quem é que não erra, quem é que não falha? Quem é que pode se dizer assim, eu sou santo e perfeito? Ninguém. Mas justamente por nós nos reconhecermos pecadores,
é que nós temos necessidade de nos aproximar mais de Deus. Para quê? Para que através da obra dele na nossa vida, nós paulatinamente vamos o quê? Abandonando os nossos pecados. Essa transformação de caráter, de pensamento, de atitude, ela vai mudando por obra do Espírito Santo. Mas na cabeça de um religioso que não conhece o princípio da salvação, ele diz o seguinte: como é que pode essa pessoa estar na igreja? Conheço fulano ali, ó. Fulano, mal macumbeiro, o que ele está fazendo na igreja? Ué, é ele que precisa estar na igreja. É ele que precisa estar aqui. Conheço aquele fulano ali, é o maior picareta da praça. Sim ou não? Aquele ali dá nó até em pingo d'água. Aquele ali, se puder, vende até a mãe para fazer negócio. Mas eu pergunto, o lugar dele não é na igreja? Para quê? Para que essa pessoa hoje que você considera, ou que a sociedade considera como uma pessoa perdida, amanhã esteja aqui no altar dando testemunho da vida nova que Deus produziu dentro dela, como que Deus fez dela uma pessoa diferente. Então não é o pecado que separa o homem de Deus. O que separa o homem de Deus, sabe o que é? É a religiosidade, é o preconceito, é isso que separa o homem de Deus. São as falsas doutrinas, são as mentiras que se pregam no altar, querendo colocar sobre as pessoas um fardo que as pessoas não podem carregar, dizendo o seguinte para ela: você não pode se aproximar de Deus porque você tem pecado, você não pode participar da Santa Ceia porque você tem pecado, você não pode fazer isso porque você tem pecado. Ele fala como se não tivesse. Dá vontade de olhar para ele e falar assim: vem cá, você não tem pecado não? Eu tenho, mas deixa isso para lá, depois a gente conversa. Porque é muito fácil jogar um fardo pesado sobre os outros, quando na verdade a Bíblia diz que Jesus já carregou o nosso fardo. Porque o fardo dele é leve e o seu jugo é suave. Amém? Nós somos radicalmente contra o pecado. Pense você que nós temos pacto com o pecado, que não temos não. O que nós somos contra, pessoal, é colocar sobre as pessoas a ideia de que ela é que tem, quando na verdade a obra de restauração do homem é feita por quem? É pelo Espírito Santo. Porque se não for por obra do Espírito Santo, sabe o que vai acontecer? Você vai mudar um dia, 2 dias e 3 dias. No 4º dia, você está fazendo tudo de novo. Aí você pede perdão a Deus: ó Senhor, me perdoa, Senhor, eu errei de novo, meu Deus, tem misericórdia de mim, mas eu vou começar. Aí começa de novo. Agora eu vou parar. Passa 1 dia, 2 dias, 3 dias, fez de novo. Não, meu Deus, mas agora eu vou parar. Agora eu vou abandonar esse pecado. Agora eu vou largar, agora sim. Passa mais 1 dia, 2, 3. Chega uma hora que a pessoa fala assim: quer saber de uma coisa? Igreja não é lugar para mim. Quer saber de uma coisa? Meu lugar não é a igreja. Eu vejo o povo na igreja assim olhando, né? O povo tudo santo, bonito. Não é o caso de vocês? Aquele povo bonito, santo. E eu não conserto a minha vida. É porque ele não sabe. É ou não é? Ele não sabe o que está por trás dessa carinha bonita. Sim ou não? Você compreende, pessoal, onde eu quero chegar? Deus ele promove a santidade, mas uma santidade verdadeira, uma santidade que é produzida pelo Espírito Santo. Ficou claro isso? Nessa outra passagem que eu vou ler agora, isso vai ficar agora bem caracterizado, que é onde eu quero chegar, que é essa passagem aqui, ó. Aqui mesmo, Romanos 5, só que eu queria que você lesse a partir do 17. Acha aí o 17. Romanos 5, 17. Quem achou, diga amém. Vocês estão entendendo até aqui, pessoal? Sim ou não? Muito bem. Diz assim, olha: se pela ofensa de um e por meio de um só reinou a morte, muito mais os que recebem a abundância da graça e o dom da justiça reinarão em vida por meio de um só, a saber o que? Jesus Cristo. Diga graças a Deus. Abundância da graça e o dom da justiça. Dom é presente. Qual é o dom da justiça? Alguém me presenteou com a justiça, um dom da justiça. Não tem o dom da cura? Sim ou não? O que é o dom da cura? A pessoa chega na igreja com um problema sério na coluna, na perna, aí você coloca a mão sobre ela, tira a mão, procura a senhora. Ai meu Deus, sumiu. Esse é o dom da cura.
O que é que eu fiz para receber o dom da cura? Fiz nada. Eu recebi de Deus aquele dom, o dom de curar. O que é o dom da justiça? É eu não ter feito nada e ter me tornado justo pela justiça de alguém. Alguém fez alguma coisa e isso que esse alguém fez me presenteou. Por exemplo, Jesus carregou sobre ele os nossos pecados, todos os nossos pecados foram punidos dele. Sim ou não? Mas ele foi punido pelo meu ou pelo dele? Pelo meu. Sim ou não? Ele foi punido pelo meu pecado. E depois que ele foi punido pelo meu pecado, ele me entrega a vida eterna como justiça pela punição que ele recebeu pelos meus pecados. Ao invés de eu ser punido, porque a justiça é clara, a justiça de Deus é clara. Toda alma que pecar, essa morrerá. É a justiça da lei de Deus. Está escrito na lei. Toda alma que pecar, essa morrerá. O salário do pecado é a morte. O salário do pecado é a morte. Então Jesus ele vem, toma os nossos pecados e ele recebe o salário dos nossos pecados, que é a morte. E ele morreu. Mas depois que ele morre, ele vem e nos entrega a vida eterna. Ou seja, a justiça foi feita, mas não foi feita por mim, foi feita por ele. Ele só me entregou como dom. É o dom da justiça. Então hoje eu vivo diante de Deus como se eu tivesse pago um por um de cada pecado que eu cometi na minha vida. É assim que eu vivo. Por exemplo, se você cometesse um crime, se você roubasse alguém, por exemplo, latrocínio, roubo seguido de morte, e aí você vai ser julgado, foi condenado e ficou preso, foi condenado a 30 anos, mas só puxou 6 meses. É porque é assim no Brasil, não é verdade? Sim ou não? Mas vamos dizer que você foi preso, ficou 6 anos preso. Foi preso por quê? Latrocínio. Pagou a pena? Eu cometi um crime, fui julgado, fui condenado, fui preso. Passei 6 anos na cadeia. 1/3 da pena, vamos dizer assim. Está lá, na cadeia. Daqui a pouco vem o alvará de soltura e eu sou colocado em liberdade. Eu pergunto, agora quando eu ando na rua, eu ando de cabeça erguida ou eu ando de cabeça baixa? Por quê? Porque não há mais acusação contra mim. Eu paguei o meu crime. Eu cometi o crime, mas eu paguei. Então agora como é que eu ando? Tranquilo. Por quê? Se eu ver a polícia passando, se passa ali a rádio patrulha, eu vou tremer? Eu não devo mais nada para a justiça. Eu já paguei o meu crime. Sim ou não? É assim que a gente anda hoje diante de Deus e até diante do inferno, de cabeça. Por quê? Porque os pecados que eu cometi, os crimes que eu cometi diante da lei de Deus já foram pagos. E quem pagou? Jesus. Só que ele me entregou o dom da justiça. Então hoje eu vivo não mais pela minha justiça, mas pela justiça de Cristo. Foi o que Jesus falou na cruz, né? O que Jesus disse na cruz? Está? Mas é uma palavra tão vaga em português. Mas ele em grego disse tetelestai. A dívida está paga. Dívida jurídica. Porque se fosse uma dívida comercial, financeira, seria katavaletai em grego. A dívida, o que você me devia de dinheiro, está pago. Carimbo, katavaletai. Só que Jesus não falou katavaletai, falou tetelestai, a dívida jurídica. Ó, o seu alvará de soltura foi expedido. Toma o seu alvará. Foi isso que Jesus disse. A dívida que você tinha com a lei, por todo o descumprimento que você teve, por todo o crime que você cometeu, eu estou pagando agora na cruz. Aí quando Jesus recebe toda a punição no corpo dele, aí ele grita, tetelestai, sua dívida foi paga. E agora você pode andar de cabeça erguida, cabeça para o alto. Você não tem nenhuma dívida mais com Deus, nem com o diabo, porque você recebeu o dom da justiça de Deus. Diga graças a Deus. Amém? Quem entendeu? Muito bem. Qual versículo nós paramos? Leu 18 agora? Pois assim como por uma só ofensa veio o juízo sobre todos os homens para olha só. Gente, isso aqui é muito forte, ó. Pois assim como por uma só, quantas ofensas? Uma. Por uma só ofensa veio o juízo sobre todos os homens para
O apóstolo Paulo está falando de quem aqui? Está falando de quem? Está falando de Adão. Um pecado de Adão colocou toda a humanidade debaixo da condenação. Nós já nascemos condenados. Nós já nascemos debaixo de condenação. Nós já nascemos, você sai da barriga da mãe já precisando de um Salvador. Por quê? Não pelos pecados que você cometeu, mas pelo pecado de Adão que te colocou debaixo de condenação. Compreende sim ou não? A criança, ela não comete o pecado, mas ela tem uma natureza pecadora. Tem ou não tem? Sim ou não? Já viu a criança? Toalha na mesa, copo de café com leite, e ela faz assim, ó. Menino, vai cair. Aí na hora que cai, quem que ensinou essa maldade para ele? Quem ensinou? Você já viu? Até contei hoje à tarde. Quer ver? Você pega 2 presentes. Você tem 2 filhos ou 2 filhas. Aí você compra 2 presentes. Normalmente a mãe que tem 2 filhos ou 2 filhas, ó, o que eu estou querendo dizer para você? Você vai me entender. Fica de frente para lá. O que eles têm em comum? A camiseta. Porque se fosse um do Batman e outro do Robin, dava problema. Se fosse do Homem-Aranha e do Homem de Ferro, dava problema. Então tem que ser 2 Batman. Não pode ter um Batman e um Robin, não, 2 irmãos. Os 2 têm que ser Batman, os 2 têm que ser Robin. É ou não é? Pode sentar lá. É isso que eu estou querendo dizer para você. Então você compra 2 presentes, e normalmente você tem que escolher 2 presentes, porque se colocar diferente, o que acontece? Dá problema. Agora, a questão não é essa. A questão é que você chega para o primeiro filho e dá o presente para ele. O olho brilha, chega a sair faísca. Aí ele pega aquele presente, fica feliz, não fica? Mas a hora que você leva a mão para dar para o outro, ele já tira o olho do dele, e ele quer saber se o que você está dando para o outro não é melhor do que você está dando para ele. Ele na hora vai fazer assim, ó. Enquanto o irmãozinho estiver abrindo a caixa, ele vai estar assim, ó. E se for diferente, meu amigo, ele vai fazer assim, ó. Eu quero dele. Estou falando a verdade ou estou mentindo? Quem tem filho sabe disso. Sabe ou não sabe? Da onde veio essa maldade? Da onde veio esse egoísmo? Veio de Adão. Vê que a criança nasce, ela já nasce debaixo de condenação, porque a natureza dela já é pecadora. Mas pastor, quando a criança morre, ela é salva? É. Eu vou mostrar na Bíblia por que ela é salva. Mas a criança, até uma determinada idade, ela ainda é salva, mesmo tendo a natureza pecadora. Porque ela tem a natureza pecadora. O que ela não tem é a consciência. Agora surgiu a dúvida. Ela tem a natureza pecadora. O que ela não tem? Eu não ouvi, fala alto. Consciência da lei. Consciência da lei. Você quer ver? Deixa marcado aí na sua Bíblia. Vira só uma página. No capítulo 5, versículo 13. Vamos ler o 12 e o 13. O assunto está bom, né? Mas a hora já está estourando, né? Que é o assunto de Adão e Cristo que eu ia pregar no domingo que eu falei para vocês. 5, 12 e 13. Quem achou, diga amém. Lê comigo. Portanto, assim como por um só homem, Adão, entrou o pecado no mundo, e pelo pecado a morte, assim também a morte passou a todos os homens, porque todos pecaram em Adão. Porque até o regime da lei, de Adão até Moisés, até o regime da lei, havia pecado no mundo, já havia, tanto que já havia morte. Mas, o que está escrito aí? O pecado não é levado em conta quando não há lei. Não há pecado enquanto não tem lei. A morte reinou de Adão até Moisés. Mas a lei começou quando? Moisés? Mas a morte reinou de Adão a Moisés. Então as pessoas sofriam pelos pecados, mas elas não tinham consciência, porque ainda não havia lei. E se não há lei, não há que se falar de transgressão. Como que se transgride uma lei que não existe? Então a lei não é levada em conta. Por que a criança é salva? Porque ela não peca? Não, ela peca. Só que ela não tem consciência do pecado. Só que vai chegar uma determinada idade que ela já vai começar a adquirir consciência de que aquilo é pecado. Na cabecinha dela é errado, mas na palavra não é errado. A palavra é pecado. Por quê? Porque quando ela peca, a palavra pecado significa transgressão da lei de Deus. Amém?
Por isso que nunca deixe ninguém falar assim para você, ó, o que você está fazendo é pecado. Pode até ser errado, não quer dizer que seja pecado. Porque para ser pecado, eu vou ter que vir na Bíblia, encontrar um mandamento que contraria o que você está fazendo. Aí eu posso dizer que é pecado. Mas se você estiver fazendo uma coisa que pode até ser errada, mas dentro da Bíblia não tem um mandamento, então deixa de ser errado, deixa de ser pecado e passa a ser errado. Vou dar um exemplo para você, que nós aconselhamos a não fazer: tatuagem. Eu acho errado fazer tatuagem, por vários motivos. Primeiro, que as pessoas não sabem escolher. Por exemplo, lá no Rio de Janeiro, tinha uma obreira da igreja, que ela tinha uma coelhinha da Playboy, bem aqui, ó, grande. Cadê a Ana? My wife. Minha esposa lembra dela, né, Ana? Lembra do obreiro que tinha a coelhinha da Playboy? Quando ela fez aquela coelhinha, para ela era a coisa mais maravilhosa do mundo, porque a vidinha que ela levava, aquela coelhinha representava alguma coisa muito bom para ela. Depois que ela entregou a vida dela para Jesus, se converteu, ela olhava para aquela tatuagem e falava assim: ai meu Deus. Aí ficava passando maquiagem na perna. É verdade ou não é? Maquiagem para disfarçar. Outros fazem um dragão, aí vem para a igreja, escuta na Bíblia que o dragão é o diabo, aí ele quer raspar. O outro faz a imagem da Aparecida nas costas. Naquele momento achou que era a melhor coisa do mundo. Vem para a igreja, começa a aprender a Bíblia e descobre que aquilo é pecado. Aí começa, não anda mais de camiseta, um monte de problema. Compreende, sim ou não? Então, a gente sempre aconselha o seguinte: filha, moça, rapaz, você está debaixo da autoridade do teu pai e da tua mãe, só o teu pai e tua mãe podem autorizar você a fazer. Porque você está debaixo da autoridade deles, você tem que prestar conta com seus pais. Mas você já é adulta, tem uma vida independente, então agora a decisão é sua. Mas pense bem na decisão que você vai tomar. Por quê? Porque você pode tomar uma decisão hoje e se arrepender amanhã. Compreende? Então, o que eu estou tentando mostrar para você é que muitas vezes por trás dessa decisão pode vir um arrependimento. Pode vir. Agora, existem tatuagens, por exemplo, que talvez não tenha nenhuma implicação naquele momento. Se fizer, está pecando? Não. Mas qual é o melhor conselho? O que a Bíblia fala sobre tatuagem? Diz o seguinte: que nós não podemos golpear o nosso corpo, nem fazer marca por causa dos mortos, que era uma tradição pagã que tinha no passado, quando as pessoas marcavam o corpo dela com o nome ou alguma coisa daquela pessoa. Então aquela marca não podia, porque ela consistia num culto aos mortos. É só o que a Bíblia fala. Bom, então se eu não tenho um mandamento que diz que não pode, eu posso dizer que é pecado? Posso? Não posso. Eu tenho que ser muito honesto com você e falar assim: ó, é errado, pense bem. Talvez você vai se arrepender amanhã. Você faz uma tatuagem, amanhã você vai numa festa, você quer colocar um vestido de gala, fica aquelas marcas todas, não fica... depois você pode se arrepender. Então pensa bem. Mas se por alguma razão decidir fazer, não consiste num pecado. Fui claro, pessoal? Sim ou não? Porque a gente não pode estar aqui no altar, pessoal, inventando história para vocês. É pecado, é pecado. Não é pecado, não é pecado. Só que tem coisa que não é pecado e é errado, é melhor que não faça. Pense bem para fazer, como tantas outras coisas. Diga graças a Deus. Então, você entendeu aqui a parte da criança? Por que a criança, ela morre e vai para o céu? Ela tem uma natureza pecadora e ela também está debaixo de condenação. Entretanto, por não ter consciência, ela não estar ainda debaixo da lei, o pecado não é levado em conta. É o que está escrito aqui na Bíblia. Porque é muito fácil falar assim, ó, pastor, criancinha vai para o céu. Por quê? Se todos nascemos com o pecado de Adão. Então eu preciso ter na Bíblia uma resposta para isso. E essa é a resposta. O pecado só é levado em consideração quando há lei. Porque senão a lei não há transgressão. Por isso que a Bíblia fala, desde Adão até Moisés, havia pecado no mundo. Só que o pecado não era levado em consideração, porque não havia lei. Mas vindo a lei, avultou o pecado. Mas onde abundou o pecado, superabundou a graça de Deus. Diga graças a Deus. Muito bem, para terminar, vamos voltar aqui. 5:19. Porque como pela desobediência de um só homem muitos se tornaram pecadores, assim também por meio da obediência de um só, muitos se tornarão justos.
Sobreveio a lei para que avultasse a ofensa, mas onde abundou o pecado, superabundou a graça de Deus. A fim de que, olha agora, para terminar, como o pecado reinou pela morte, assim também reine a graça pela justiça para a vida eterna, mediante... A Bíblia diz que o pecado, como um rei, reinou pela morte. A glória do pecado é a morte. Todos aqueles que morrem eternamente é glória para o pecado reina. O pecado reina, a glória do pecado é a morte. Sempre que uma pessoa morre sem salvação, glória ao pecado. Amém? O pecado se gloria, se enaltece pela morte das pessoas. O pecado se regozija de ver o mundo como está. Por quê? Porque ele está reinando em cima dessas mortes todas aqui. Porque se as pessoas se convertessem, o pecado não reinaria mais. Então a Bíblia diz que o pecado reinou através a glória do pecado é a morte. Mas aí ele termina dizendo aqui, ó: assim também reine quem? Se perderam, né? Versículo 21. Assim, a fim de que como o pecado reinou pela morte, assim também reine quem? Quem? Pela justiça para a vida mediante... Então, se o pecado reina pela morte, a graça reina pela vida eterna. Eu pergunto, você está debaixo da lei, do pecado ou da graça? Então qual é a glória da graça? É a tua vida eterna. A glória da graça é você ser salvo. Ela reina com a sua salvação. Assim como o pecado reina pela morte, a graça reina pela vida eterna. Cada pessoa salva é a glória da graça. É o reconhecimento daquilo que Jesus fez na cruz. Salvou. Talvez não salvou todos, mas salvou todos quantos quiseram ser salvos. Salvou todos aqueles que reconheceram em Jesus o seu Salvador e tiveram o seu nome escrito na onde? No livro da vida. E aqueles que não reconheceram em Jesus o dom da justiça, aqueles que não reconheceram a obra de Cristo, o nome vai para o outro livro, que é o livro da morte eterna. Concluindo, dei a volta para chegar aqui no ponto inicial. Livro da vida, nome do salvo. Livro da morte, nome dos condenados. Todos pecaram e foram destituídos da graça de Deus. Mas eu pergunto para você, é injustiça? É injustiça? Ou é escolha? É escolha. Então não leia o juízo final como se fosse uma injustiça de Deus. Deus favoreceu um em detrimento de outro. Não. Deus deu oportunidade a todos em Cristo Jesus. A decisão é minha, a decisão é tua. Onde vai estar o teu nome? É você que é responsável. Porque você hoje conhece o Evangelho, conhece a palavra de Deus. Se você vai entregar o teu coração, vai entregar a tua vida, vai deixar o Espírito Santo trabalhar na sua vida. Se você reconhece que o peso não está mais sobre você, porque Jesus já carregou esse peso na cruz. Se você reconhece tudo isso, então você está debaixo da graça de Deus. E debaixo da graça de Deus, quem reina? A graça reina pela vida eterna, que é garantida para todos aqueles que estão debaixo da graça de Deus. Amém? Dê uma salva de palmas para Jesus. Muito bem, fica de pé. Cante assim. Cuidado com as coisas que você está se envolvendo, no abismo que você está descendo. Tenha cuidado para não sofrer. Feche os olhos e cante. Cuidado. Apenas medite se você não souber com cantar. a proposta que o mundo oferece, um colorido que só lhe vai e desce. Ele engana e quer te ver sofrer. Cuidado, você já sabe de toda a verdade Que te liberta de toda maldade. maldade.
e abre os olhos do teu coração. Cuidado, o fim da vida não é nesse mundo. A porta larga te leva pro fundo. Tenha cuidado. Tenha cuidado, Deus diz pra você. Cuidado, há uma voz que fala fundo e baixinho, que lhe induz a desviar do caminho, lhe arrastando para a perdição. Cuidado pelos caminhos que você tem andado, com as vozes que você tem escutado. O seu futuro quem escolhe é você. Cuidado, você já sabe de toda a verdade, que te liberta de toda a maldade e abre os olhos do teu coração. Cuidado, o fim da vida não é nesse mundo. A porta larga te leva pro fundo.